porque eu demorei 8 anos para terminar a faculdade de farmácia. 8 anos? E uma faculdade de farmácia é o quê? São São 5 5, anos? hoje são 4, né? Não, na minha época era 4, né? Depois aumentou a grade, foi para 5. Fez o dobro. Fiz o dobro. Uau. Pegava dependência, exame, tudo que você possa pensar. Eu me esforçava, estudava, mas não ia. Não entrava na Não, cabeça. aí em 2023, né, eu terminei a faculdade de engenharia, né, voltando um pouco mais pro presente, terminei em 5 anos, sem pegar um exame, sem pegar dependência, sem nada. Aí eu tive certeza que eu tava na profissão errada. Não tenho dúvida, ainda mais na engenharia, né? Que, pô, todo mundo sofre pra. Cara, eu quero tentar pegar pelo menos só um semestre pra fazer DP, um semestrinho já é Não uma peguei vitória. Você não pegou nada. nada, Zero. zero. Por isso, aí eu tinha Uau. certeza que eu tava na profissão errada. Só que eu ainda não sabia, né, lá no passado, obviamente, a gente quando é muito novo, a gente não sabe. Eu comecei a faculdade muito cedo, com 17 anos. Então, eu reprovei na faculdade, transferi aqui para São Paulo. Então, eu tive essa dificuldade também financeira para pagar, então foi difícil. Eu trabalhei, o curso da saúde só é de dia, pelo menos antigamente era, né? Gente, antigamente, assim, uns quase 15 anos atrás, tá? Antigamente era, que não tinha estudo EAD, né? E farmácia era de De manhã o manhã, estudo? todos os cursos Nossa, da eu não saúde eram sabia. de Eu achei que manhã. só medicina Não, era. E odonto, né? Óbvio. antigamente todos os cursos de Uau. saúde eram de dia. Tanto que não tinha muitos profissionais formados, né? Ali no meado de 2010, né? 2007, não tinha muitos profissionais formados na época. Então, o que acabou acontecendo? Eu acabei tendo que trabalhar de madrugada para pagar meu curso. Então, eu trabalhava no posto, era frentista, gente, frentista de posto. Posto de Posto de gasolina? gasolina, Jura? frentista. Sim, porque Mas isso aqui em São Paulo não, ou lá, lá em no, Santa lá em Catarina, Santa é. Catarina? E aí, a minha mãe já estava aqui em São Paulo, eu estava lá trabalhando, eu estudava numa cidade vizinha minha, né, que eu sou de Canoinhas, mas eu estudava em União da Vitória, né, Paraná, que é divisa ali do estado, bem pertinho, 1 hora da minha cidade. E eu comecei a ir e voltava todo dia, só que começou a ficar caro, né? A gente conseguiu até uma van e tal, mas era difícil pro meu pai também me manter desse jeito. Então, eu mudei para lá para facilitar o estudo, porque tinha estágio também. E aquela época era muito difícil para trabalhar e estudar. Hoje tem muita facilidade. Eu digo, quem nasceu nessa época teve sorte, assim, né? Nessa época agora. Tem que Aproveitar, né? Tem que aproveitar. O estudo aproveitar. tá aí, gente, pelo amor de Deus. E eu acabei fazendo o curso de farmácia, né? E acabei chegando, porque assim, cada ano que passa, não sei se você sabe, as faculdades vão aumentando o preço. E no terceiro, quarto ano tava muito pesado o valor. Então, eu acabava o quê? Acabava tendo que trabalhar, mas de dia, porque a minha aula é até 1 hora da tarde, eu começava às 7 horas da manhã e é 1 da tarde. Quem que vai me empregar 4 horas? Ninguém. Antigamente não Não tinha tinha isso, né? isso. De jovem aprendiz de 4 Não horas, tinha, estágio não de tinha. 6 As horas, estágios não não tinha nada tinha, não. disso. Era pouco estágio que tinha, né? Era... E era tempo integral Tempo o estágio. integral, 8 né? horas de Exato. estágio, como uma profissão, Exato. como Depois que mudou as um leis, em registro para você. 2014, acho que mudou a lei, uma coisa assim, né? E aí eu comecei a trabalhar, eu consegui emprego no posto para poder, porque daí paga insalubridade e aí você consegue o quê? Tem um dinheiro a mais. Aí eu consegui começar a pagar meu curso melhor para poder finalizar. Meu intuito era finalizar o curso, né? E aí eu ia lá de madrugada, todo dia entrava 11 da noite, né? E trabalhava até às 6 e pouco, quase 7 horas da manhã, e aí ia direto pro curso. Aí chegava na faculdade, dormia sentada, reprovei porque dormi sentada em várias aulas, professores, não briguem comigo, eu reprovei, tive um motivo, né? E aí teve uma época que o meu pai já, né, tipo, me ajudava, né, bastante ali, mas ficou as coisas bem difíceis, aí eu reprovei, aí meu pai ficou bem chateado, eu falei, pai, eu tô me esforçando, e eu entendo, porque ele também me ajudava financeiramente, mas aí a minha mãe me falou, filha, já que você reprovou, venha pra São Paulo, a mãe te ajuda. E eu não queria vir, porque eu tinha muito medo dessa capital, sabe, Flávio? Muito medo, assim. Então, com o tempo, né? Era a menininha do Menininha do interior, né? interior, Oh, menininha do nossa, vou lá mato. naquele negócio ali, aquele trem cheio de prédio. 20 mil habitantes, Flávio, para uma cidade, o quê? 22 milhões com as grandes da Ah, região só São Paulo, metropolitana? só a cidade deve ter uns Sim, 14 mas com a hoje. região metropolitana, Ah, tudo vai pra ter misturado, né? uns 20, 22, 23 por aí. então. É muita gente, Então, né? assim, eu tinha muito medo de vir, né? Então, tem aquela coisa interior, o que que você vai enfrentar. Acho que tudo é novo, a gente tem um pouco de medo, né? Inclusive para fazer transição de carreira também, eu tive muito medo, né? E isso também a gente vai conversar um pouco mais para frente. E acabei vindo, transferi o curso para cá, no meio quase no final ali. Aí, quando eu fiz a transferência, o que eu tava no último ano, aqui virou 3 anos. Aí eu. Que daí eu fazia aula no primeiro, no terceiro, no quarto ano, matérias pingadas ali para encaixar a grade, enfim.
Mas consegui, né? Aí no final do Saiu o diploma. saiu o diploma, 2015 saiu o diploma de farmácia, né? 14, 15. Aí eu acabei conseguindo estágio aqui em São Paulo remunerado, né? Bem diferente da realidade lá de Santa Catarina, né? Consegui estágio remunerado, uma empresa de grande porte de saúde, de transações de saúde suplementar. E eu nem sabia o que eu ia fazer. Só tinha um anúncio lá na faculdade que a bolsa era boa. Eu falei, opa, bolsa boa vai me ajudar a pagar os estudos. É isso que eu queria. É isso que eu É isso que eu quero. quero. Não sabia de dados, não sabia o que eu fazer. Eu fui assim mesmo. Falei, eu vou lá, eu aprendo, né? E entrei. A vaga já era para algo relacionado a Sim, dados. já era. Ah, Inteligência de legal. mercado e saúde, na época. Era Uau. farmacoeconomia, isso estava muito em alta aqui em São Paulo, essa parte de economia, né, financeira ali de saúde. E por eu ser farmacêutica, eles estavam colocando pessoas da área da saúde lá, né? E então eu acabei começando na área de dados no final do ciclo de vida, né? Que é onde tem a parte do BI, a parte da análise do dado mais profunda, da área de negócio, da parte de venda ali, muito forte. Então, eu participei muito, eu fiquei 7 anos lá, né, nessa empresa. Fiquei muitos anos. Foi uma história lá. Foi Fizemos, uma escola sim, muito até boa. grupo de futebol nós tinha feminino lá. Tinha campeonato, era incrível. Uau, que A legal. mulherada era Então bem foi unida. Foi uma história lá, fim de uma um era. divisor de águas. Entrou pela farmácia e mal sabia o que esperava você. Sim, acabei Show de bola. gostando muito do que estava fazendo. Só que em meados de 2016, dentro dessa própria empresa, eles começaram a fazer algumas mudanças lá dentro, como qualquer empresa, né, que quer evoluir, natural. Gente, eles chegaram na nossa área, eu estava super engajada, ser farmacêutica de inteligência de mercado, ter engajamento, entre outras coisas. E eu acabei que optei por ficar nessa área. E aí eles mudaram a área. Transferiram eu e outros dois farmacêuticos, né, para uma área chamada de arquitetura de TI. Quando eu cheguei em casa, eu chorava, Flávia, chorava. Eu falei, meu Deus, acabou minha carreira, acabou minha vida, não tenho mais vida. Agora, tudo que eu tinha planejado no meu futuro acabou. Porque eu era muito nova, acho que eu tinha 23 anos na época, 22 anos ainda, muito nova, assim, porque a idade do interior é diferente da idade da capital, tá? A gente tem um outro tipo de cultura, então a gente é muito mais tardio, né? Então, assim, vamos dizer que a minha cabeça era tipo 18 anos, quando eu tinha uns 22, 23, então eu era muito nova de cabeça, de mente, né? Então eu fiquei apavoradíssima, assim. Falei, meu, o que que eu vou fazer agora, né? Não sei o que que é Big Data Analytics, não sei o que que é essa área de arquitetura de TI, não conheço nada, né? Colocar 3 farmacêuticos lá, perdida, né? E aí, grandes pessoas que trabalhavam conosco na área começaram a nos treinar em linguagem de programação, a mexer no banco, porque a gente já fazia correções de dados nos protocolos médicos, né, da empresa de transação. Então, para você ver que desde 2000 e lá, já temos problemas de qualidade de dados, né? Então, na época, não sabia se não se falava de governança, não se falava de qualidade, não se falava desse assunto, né? Não, era muito novo, tanto que o meu chefe na época falou assim, você está mudando de área, mas eu nem sei qual que é o seu cargo. Eu tenho que ver que tipo de cargo a gente vai colocar vocês. E aí, 2, 3 meses se passaram e aí colocaram a gente como data quality, né? Analista data quality. Eu falei, o que que é isso? Analista de data. Chique, né? Chiquérrimo. O cargo era até em inglês. Eu falei, o que é isso, ó Deus? Aí ele me explicou, não, é porque a gente identificou que vocês fazem correções, por exemplo, vinho de pirona, aí, por exemplo, fez a transação no hospital, o pessoal joga na guia lá, né, que nem vai passar no particular às vezes, ou no público, joga lá, tomou o quê? Um comprimido, uma gota, 1 miligrama, 1 ml, o que que é um? Pola. Aí você tinha que analisar, exato, ampola, então você tinha que analisar todo o protocolo para poder ver que tipo de medicação que era, fazer a correção e jogar para o modelo. Já existia machine learning, já existia uma inteligência por trás, que hoje está em alta, né, inteligência artificial, que pegava os nossos protocolos que a gente fazia, entendia e fazia as correções dos próximos, para que não fosse uma coisa tão incansável, né? Mas sempre tinha caso novo, não tem jeito. O Natural. humano sempre vai existir. Criativo demais, né? Criativo demais. O brasileiro é criativo, Sim, né? demais, nossa. Boa, Ju, pegando esse gancho aí, desculpa te cortar, que é importante aqui até para o pessoal entender, né? Tem muita gente que também busca uma transição de carreira, ou cara, pô, será que dá? Será que não dá? Como que eu faço? Como que eu não faço? Mas mais do que isso, eu quero que você conte um pouquinho pra gente aqui. Você até comentou, nossa, minha vida acabou, eu estudei farmácia, agora estamos falando de data quality, arquitetura. Cara, não estudei nada disso, sei nada disso. Como que foi o apoio da tua família? Você chegou a conversar com a tua mãe, ou falou com o teu pai? O que que eles falaram pra você? Ou
Como que foi essa jornada me conciliando um pouco com a vida pessoal ali de você foi buscar um conselho, algo nesse sentido? Sim, eu sempre tive apoio do meu pai e da minha mãe pra tudo, assim, eles sempre foram bem presentes, né, na minha educação. E quando eu conversei com a minha mãe falou assim: "Bom, pensa que as coisas vão vir pro bem sempre, não pensa por coisa negativa. Porque assim, sempre essa coisa negativa já atrai, né? Parece que te joga pra baixo.